Após o acerto já com vários jogadores, como será que ficará a primeira escalação do Corinthians em 2024? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Com a chegada confirmada de vários jogadores, como será que ficará a escalação do Corinthians no início de 2024? Finalmente, 2024 chegou. Corinthians que em 2023 foi um ano muito complicado, muitas decepções, vexames. Corinthians eliminado de todas as competições que participamos de fases eliminatórias, humilhações, na Libertadores, humilhação e vexame, já que fomos eliminados apenas na primeira fase da competição, a fase de grupos. Campeonato Paulista, competição ao qual somos os donos das maiores quantidades de títulos, fomos eliminados nas quartas de final para o pior time que se classificou. E para fechar o ano, Campeonato Brasileiro, brigamos contra o rebaixamento até a última rodada, inclusive tomando goleada para o Bahia de 5-1 dentro da nossa casa, faltando poucas rodadas para o fim da competição. 2023 é um ano para ser esquecido? É, mas sabemos que não será fácil ser esquecido. Por quê? Porque 2024, o que acontecer no decorrer desse ano, que começou hoje, é o que vai determinar se o Corinthians vai fazer com que nós esqueçamos ou não de como foi essa temporada de 2023. 2023 terminou com esperanças. No dia da eleição, dia 25 de novembro, vitória da oposição, Augusto Melo venceu. Augusto cheio de promessas, dentre as principais, um choque de gestão, auditoria, profissionalismo e um time para ganhar tudo. Um time para ganhar tudo sabemos que não se monta da noite para o dia, mas a diretoria vem trabalhando. Muitos jogadores foram embora, inclusive, surpresa em relação a isso, muitos se surpreenderam com a saída do Renato Augusto, jogador considerado ídolo, mas uma reformulação tem que ser assim. Tem que realmente até esses tipos de jogadores saírem. 2024 começa, como eu disse, com esperanças, dificuldades para contratações, mas aos poucos as coisas foram acontecendo e a nova diretoria foi fechando com reforços. E ainda pode vir mais por aí. Quem são os reforços até agora? Lateral esquerdo Hugo, Ranieri volante, Adriano Martins zagueiro, Félix Torres zagueiro, Diego Palacios lateral esquerdo, Rodrigo Garro meio campista. Então, analisando um cenário com as chegadas desses jogadores, como será que ficará a primeira escalação do Mano Menezes 2024? Destacando que essa escalação é apenas uma base que eu vou fazer a vocês. As coisas ainda podem mudar, outros jogadores poderão chegar, tem as opções do Mano Menezes, mas o que eu vou passar para vocês aqui é a escalação que eu acho que o Mano Menezes deverá utilizar nos primeiros jogos, analisando esse cenário atual. Vamos lá então, começando. No gol, o Cássio, apesar de muitos já estarem pedindo o Carlos Miguel como titular, mas eu acredito que o Mano Menezes começará com o Cássio na titularidade. Lateral direita, muito contestado na temporada passada, mas por enquanto é o único nome. Fagner, para mim, começa entre os titulares. Agora começando dupla de defesa. Lucas Veríssimo, jogador que a nova diretoria conseguiu comprar, assinará um contrato longo, foi peça muito importante na reta final da temporada passada.
Ao lado do Veríssimo, aí já tem novidade. Félix Torres, equatoriano, zagueirão da seleção do Equador. Reforço caro do novo presidente Augusto Melo. Na lateral esquerda, mais uma novidade, mais um equatoriano. Diego Palacios, lateral esquerdo, que chega após não renovar com Los Angeles FC. Primeiro volante, vamos para o setor de meio campo, mais uma novidade, Ranielli, jogador que chega, uma compra junto ao Cuiabá. Companheiro do Ranielli, ajudando na marcação e também na condução ofensiva, o Maicon, que a nova diretoria conseguiu, de forma surpreendente, garantir o empréstimo dele junto ao Shakhtar Donetsk. Agora, armando o time, o construtor de jogadas, o cara que será o homem da construção do Corinthians a partir de agora, por enquanto é ele, argentino Rodrigo Garro, jogador que está chegando junto ao Tajeres. Agora vamos lá para o setor ofensivo, jogando aberto pelo lado esquerdo do campo, o paraguaio Ángel Romero, Romero que se tornou titular absoluto desse Corinthians na reta final, acredito que começa como titular. Na outra ponta, o Wesley, jovem atacante, que inclusive era para ter deixado o Corinthians, mas o Augusto Melo não vendeu. E o centroavante, eu acredito que o Yuri Alberto vai começar 2024 como titular. E se começar, tomara que volte a ser aquele Yuri Alberto de 2022. E agora terá companheiros para fazer com que as jogadas cheguem até ele. Bom, inicialmente eu pensei no esquema 4-3-3, mas quanto mais peças chegarem e mais jogadores que atuem de forma dinâmica, por exemplo, atletas que fazem várias funções dentro de campo, absolutamente que o Mano Menezes terá muitas opções táticas, poderá optar por muitas variações. Então, nesse cenário inicial, a primeira escalação fica o Cássio, o Fagner, o Lucas Veríssimo, o Félix Torres, o Diego Palacios, Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Uma escalação que para mim deixa o Corinthians bastante ofensivo. Claro, um Corinthians também com um grande poder de marcação, principalmente pelo trabalho tático que é feito pelo paraguaio Ángel Romero. A função do Romero vai dar muita liberdade ofensiva, por exemplo, para o Rodrigo Garro, sempre trabalhar encostado, muito próximo ao Yuri Alberto e também ao Wesley, que são jogadores mais verticais. O Romero também ataca bastante, só que o Romero é aquele jogador muito comprometido, ele sempre está marcando. Então sempre também o Diego Palacios será um jogador que vai ter muita liberdade ofensiva devido à recomposição rápida do Ángel Romero. E Yuri Alberto, eu acredito que vai ter as primeiras oportunidades em 2024 também, porque não temos outro jogador. Claro, de repente o Mano Menezes pode optar por um meio-campo mais recheado, um meio-campo com mais jogadores. De repente chega um Benjamin Hohlheiser, tira um centroavante, encaixa mais um meio-campo ali com 2 volantes, 2 homens de ligação. Tudo pode acontecer. Tudo vai depender das peças, dos jogadores que tiver. Hoje eu estou trabalhando nesses nomes, jogadores que já podemos considerar que estarão na equipe nos primeiros jogos. No caso, o primeiro jogo será no dia 21 de janeiro. Gosto do time, gosto da equipe, acho que fica interessante. Claro que nós vamos pedir mais contratações, de repente chega um Gabigol da vida aí como centroavante, aí pronto, mas eu particularmente gostei muito dessa escalação inicial. A minha opinião quanto a essa primeira escalação do Corinthians de 2024 é a seguinte. Bom, primeiramente, podemos dizer que temos um time já caminhando para ser diferente, para se tornar um outro Corinthians, destacando que eu coloquei os jogadores que nós temos confirmações que estão contratados até o dia 31 de dezembro. No momento que você está assistindo esse vídeo, pode até ser que de repente algum outro jogador foi contratado. Temos Hohlheiser no páreo, Gabigol, Roberto Firmino também, e de repente até um outro jogador que não está em pauta. Então, estou falando a vocês que são os jogadores até o dia 31 de dezembro. É um Corinthians que ainda temos muitas peças da temporada passada nessa escalação.
O Cássio, o Fagner, o Lucas Veríssimo, o Maicon, o Romero, o Wesley e o Yuri Alberto. São 7 peças da temporada passada e apenas 4 peças diferentes, que no caso são o Félix Torres, o Diego Palacios, o Rodrigo Garro e também o Ranieri. Mas é um time que caminha para ser um outro Corinthians. Ainda precisamos de peças ofensivas, precisamos de atacantes. O Romero cabe nesse time? Claro que cabe. O Romero é um jogador que, taticamente falando, ele pode até dar liberdade ofensiva para os meio-campistas. Então, se chega mais um Hohlheiser com o Rodrigo Garro, o Romero se torna essencial. Mas o Yuri Alberto, não dá para ficarmos contando que ele será o mesmo de 2022, porque se ele for o de 2023, nós estamos perdidos no ataque. Então, precisamos de um centroavante. O Gabigol está em pauta, o Firmino também está em pauta. Então, claro, vamos torcer para que o Yuri se torne aquele Yuri de 2022, mas não dá para contar. Precisamos ainda, então, de um ataque diferente. O ataque ainda é o do ano passado. São poucas peças que colocamos como diferenciadas, mas eu considero um time agressivo. Tudo vai depender do esquema tático. Podemos considerar esse time forte. Tudo vai depender do esquema tático que o Mano Menezes vai colocar em campo. Eu coloquei o 4-3-3 inicialmente para ficar um jeito mais simples de fazer uma tática, mas de repente você tira um Wesley, você tira até mesmo um Yuri Alberto, coloca mais um jogador de setor de meio campo, mas também nesse momento faltam peças para você fazer isso. Então é por isso que eu estou falando, eu fiz o time baseado o que tem de opção nesse momento. Considero um bom time, mas ainda temos muitas coisas a melhorar, mas estamos no caminho certo. Galera, então era isso que eu queria passar para vocês. Uma escalação, um início de escalação para termos uma ideia de como o Corinthians poderá ficar no início dessa nova temporada com os atletas que até aqui estão confirmados. Mas essa primeira escalação que eu montei agora é com vocês. Peço para vocês comentarem, colocarem aí nos comentários quem vocês colocariam nesse time, quem vocês tirariam, quem que nem merece chance, de repente tem que tirar o Cássio, colocar o Carlos Miguel, o Wesley não tem jeito. Comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês, agora é a vez de vocês fazerem, me ajudarem aí quanto a essa escalação. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!